Fala pessoal, hoje a gente vai começar uma nova etapa, seguindo a pipeline da gente, né? Pipeline assim, galera, é um processo, tá? As etapas que você faz para você chegar no resultado final. Dentro da criação do Webtoon, a gente trabalha na pré-produção, que é a produção anterior. A gente já tem aqui o roteiro, que é esse que está aberto aqui pra gente, Vitor, a Saga da Fúria. A gente já conversou nos primeiros vídeos a respeito do roteiro e da diferença desse roteiro para o Webtoon, né, para histórias em quadrinhos, para um roteiro feito para a série animada, né, para o anime. E a gente vai trabalhar os dois, um em cada etapa. Sempre eu estou começando com algo referente à produção, primeiro do Webtoon, e depois eu passo a fazer também os vídeos e vocês acompanharem comigo para animação. E a gente está aprendendo dos dois. E eu estou estudando com vocês aqui, tá? Então, assim, esse roteiro que eu fiz é um roteiro para Webtoon. Então, é o roteiro da história do Vitor, né? E pensado para uma primeira temporada, chamado a Vitor. E essa primeira temporada ela vai se chamar A Saga da Fúria. São 3 temporadas que eu planejo. Cada temporada vai ter uma saga, vai ser a saga de alguma coisa. Essa primeira é a Saga da Fúria. E aí, no decorrer do processo, das leituras ou do anime, vocês vão entender o porquê. Também não sei dizer a vocês se isso vai até o final, né? É um processo grandioso, um processo muito grande. Todo mundo que eu vejo, que eu conheço, que eu ouvi falar, que começou algo assim, ninguém concluiu. O que a gente está fazendo aqui, tentando fazer, ninguém concluiu. Demanda tempo, esforço, dedicação, equipe, estrutura. Mas eu estou fazendo durante esse ano para me desenvolver com vocês, então tá valendo. O roteiro, né, do primeiro volume, o primeiro episódio da gente então até isso aqui eu vou trocar, tá? Roteiro. Vou colocar aqui, ó. Em vez disso eu vou colocar episódio, porque é comum a gente no Webtoon não chamar de capítulo, tá? Chamar de episódio. Então, episódio 1, o nome do episódio vem abaixo, A Perda de Tudo. E aí vem aqui o nome do cara que criou, que no caso é o meu. Então, assim, são quantos quadros? Eu nomeio os quadros, tá? Aqui, ó. Então, cada quadro desse é uma cena. E aí eu penso para ele no total, 99 quadros, tá? Não tá fora dos webs que eu vejo, tá? Tem um web que a média tá entre 70 e 90 quadros, tá? Quadro que demanda mais ação, ele normalmente episódios com mais ação, você tem mais quadros e menos texto, tá? Já episódios com muita fala, você tem menos quadros e mais texto, porque você tem que pensar na hora de fazer a tua Webtoon um tempo médio que o teu leitor vai passar ali, tá? Você não, uma coisa muito grande, se o cara precisar passar 1 hora lá, vai ser, sabe, vai ser muito desgastante pro cara, enfadonho talvez. Claro, depende muito do ritmo, mas assim, eu tô começando esse processo e sinceramente eu não vou garantir aqui que o cara vai ficar numa leitura de 1 hora comigo e vai achar massa, porque tem muitos erros. Eu já fiz isso antes, eu já tenho essa história publicada na Flip-Through, Vitor, a Saga da Fúria, e ela foi feita sem nenhum estudo sobre o que é o Webtoon, sem nenhum estudo sobre o que eram as coisas. Eu simplesmente peguei e fiz. Então hoje, quando eu olho para ela, eu entendo o momento que eu fiz, mas eu quero fazer um remake, tá, do primeiro episódio e colocar lá e até ter esse comparativo, e vocês vão poder acompanhar comigo. Aí a gente tem o seguinte, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o storyboard. Então, a gente já viu como criar personagens, já desenvolvi uma técnica, né, de como fazer a concepção, de como fazer o model sheet. E são 3 fases que eu diria essenciais quando você tem equipe para você trabalhar. Tanto para anime quanto para Webtoon, tá?
que é você ter o concept, tá? Aí o concept dos personagens, a criação dos personagens. Então você já escreveu ali o roteiro, já tem a ficha dos personagens, a ficha técnica dos personagens, e a partir dali você constrói os personagens e faz o model sheet deles. Ao mesmo tempo, os cenários. Então você tem que desenhar esses cenários, colorir eles, se for no caso o Webtoon. E também tem um Webtoon que não é colorida, segue mais uma ideia tradicional de mangá. Mas você fazer esses dois e você fazer o prop, tá? O prop é o cara que ele faz os objetos. A arma, a espada, o carro, esses objetos que compõem a cena, tá? Que fazem parte da cena ali, o prop que faz, tá? Então, no nosso caso aqui, eu tenho que fazer o prop dos carros, por exemplo, tal. Mas eu vou fazer junto com vocês pra gente desenvolver isso também, tá? Mas assim, eu tô muito tempo só no concept e no model sheet, e agora eu resolvi que a gente vai dar uma avançadinha, a gente já tem personagens o suficiente para avançar durante esse processo aqui e refazer, tá? Refazer esse remake. Então vamos lá. Cada cena que eu leio, eu vou pegar e vou trazer para cá. E aí eu vou trabalhar, como eu falei, no Photoshop, o Webtoon. E a animação eu vou trabalhar no OpenToon, tá? E aí a gente tem aqui um layout que eu fiz, tá? As dimensões aqui são 900 por 400 e por 9.000 pixels por 4.500, tá? Por 4.500. Então você tem de altura 4.500 e de largura 9.000. E aí eu dividi ele em 10 colunas, onde eu vou aplicar aqui os desenhos, o meu storyboard. E eu sei que parece esquisito, que parece estranho, porque não é assim que a gente tá... Eu não fazia assim, mas eu tô me adaptando a isso. Acho que vai ser interessante. E como eu falei para vocês, eu estou fazendo realmente, estudando aqui junto com vocês. Então, eu faço um curso onde o curso diz o seguinte, ó, faz assim. Então eu vou seguir aqui e vou ver se eu me adapto bem, tá? E basicamente é isso. Dentro dessas 10 linhas aqui, eu tenho dessas 10 colunas, eu vou construindo nelas o decorrer da história, e aí quando terminar eu vou fazendo o outro e vou fazendo o outro. Fazer uma média aqui, eu quero uma média de 6 cenas, tá? De 6 painéis por cada um, tá? Painéis é aquela área onde vai ficar o desenho. Então, eu vou pegar um brush aqui, vou trabalhar com ele suave e tal. Deixa eu ver aqui. Brush para trabalhar isso. Eu vou pesquisar, não fiz isso para esse vídeo, mas eu vou pesquisar algum brush mais específico para trabalhar um traço mais preciso, para finalizar legal no OpenToon, mas aqui eu vou trabalhar o que eu já estou trabalhando, o Chalk, tá? Só para fazer essa parte aqui. Mas não acredito que ele vá servir para fazer finalização. Então, eu tenho essa composição aqui, deixa eu aproximar ela. E, ó, beleza. Então aqui eu vou trabalhar, vou criar uma camada, tá? Vou chamar ela de coluna 1, para não me perder. E cada coluna dessa eu vou fazer uma ideia. E como é que a gente faz agora? Aí eu venho cá e aí eu leio. Olha, aqui é uma ideia de uma super panorâmica, ela mostra os edifícios da cidade, os veículos que são suspensos e por cabos. E aí eles se movem em várias direções, né? Por cima do mundo, aí esse mundo é cheio de lixos e entulhos, tá? E esse primeiro quadro tem já o agente 1 falando: estamos chegando à cidade de Aresta, senhor, que é um soldado que está falando isso dentro de um carro, tá? Só que eu não estou falando aqui que aparece um carro, eu estou falando que aparece o quê? Mostra os edifícios e a cidade, né? Com profundidade e tal. Então o que eu estou pensando aqui é numa panorâmica, tá? Ajuda muito você ter referências. Eu tenho uma referência de uma parada que eu sigo, que é o Geppetto na Webtoon, que eu acho super massa, super a ver com o que eu estou buscando fazer. Eles também dão a ambientação, é o primeiro capítulo dos caras aqui, uma ambientação da história, para você estar vendo onde é que a história começa. E observa que normalmente filmes, animações, o primeiro episódio, eles querem te mostrar o local,
né, o local onde vai acontecer a história. Aqui no GP eu não tenho uma panorâmica, né? Acho que tem aqui algo como em torno de uma base. Isso aqui é uma redoma, tá? É uma redoma que fecha a cidade. É muito interessante o universo dos caras. Depois ele já vai mostrar pra gente, olha, tem ali dentro uma situação muito vigiada, né? Dentro dessa redoma desse prédio tem um lugar muito vigiado, muito seguro. E depois eles entram. Aí tá acontecendo lá dentro uma galera vindo com um diálogo. E aí esse diálogo começa a apresentar a gente os primeiros personagens. Interessante que não começa com a capa. Não começa com a capa. A capa, ela vem ficar, ó, tem todo um diálogo, mostra o que tá acontecendo, a galera. Quem quiser ver, galera, é Gepeto, tá? A história, ela tem ali 2 T's, tá? De tatu. E é muito legal, cara. Tá em inglês. Tá em inglês, tá? O Webtoon você só coloca em inglês. Mas assim, e aí você tem, depois de vários painéis, né, de várias cenas, é que você vai vir ter aí a primeira, a capa. Legal isso. Eu vou, ó, e aqui agora você entende o ambiente. Depois da capa, ele mostra primeiro a situação lá dentro. Agora ele te mostra aqui o ambiente, ó. Vê que legal, né? Aquela redoma, você entende. Fora tem os prédios todo destroçado, tudo. Aconteceu uma desgraça aqui, uma tragédia, né? Mas existe agora essa redoma, existem edifícios até maiores do que os que haviam antes, aquelas antenas e tal. Um mundo muito interessante, né? Um céu do jeito que eu quero também. É um céu que eu vou trabalhar no meu, só que é mais avermelhado o meu, né? Mas olha só que coisa legal. E aí você vê o que é a redoma, o que é aquela grade. Tem um mundo lá fora e tem um mundo aqui dentro. As pessoas vivem dentro do mundo. Não é muito legal isso, velho? É sensacional. E a história vai acontecendo. E a história vai rolando. Então, assim, é exatamente isso que eu estou buscando. É isso que eu vou me espelhar. Eu não vou copiar, tá? Eu vou me espelhar. E aí eu vou vir para cá. Então, eu vou pensar no primeiro quadro, que eu falei o seguinte, olha, é uma panorâmica aqui, né? É uma panorâmica. Então eu vou aqui, mais ou menos geral. Meu brush está na cor que não vai aparecer nunca ali. A cor preta agora. Então eu vou vir aqui, ó, adaptar ele, né? Diminuir ele até ele ficar no tamanho confortável para mim. 25 ainda não. Vou tentar 10. Acho que 10 tá bom. Então, mais ou menos isso aqui, tá? Eu vou trabalhar. Tenho aqui umas 5 cenas, né? Umas 5 cenas. Então vamos lá. A primeira, eu vou pensar. Isso aqui eu posso criar um quadro aqui. E pensar nela dentro desse quadro com a fala do cara. Já é o storyboard, tá? Opa. Deixa eu aproximar mais. Então, já tenho ideias de que se você não faz a tela toda, você faz por quadros. Se você quiser uma ideia mais diagonal, widescreen, diagonal não, uma widescreen, você vem aqui, você planeja uma ideia acontecendo aqui assim, nesse espaço. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Eu quero mostrar o mundo dentro dessa tela aqui, tá?